Robert Talks. Robert Talks. Está no ar o programa George Robert Talks. É com muito prazer que toda semana eu converso com pessoas que são fonte de inspiração. A minha entrevistada da noite é produtora, roteirista, escritora, tem obras lançadas, ela é sucesso em tudo que faz. Capa de revista, premiada internacionalmente, e hoje ela vem contar para todos nós, brasileiros cidadãos do mundo, a sua belíssima trajetória de vida. Confira a nossa entrevista com a Condessa Beatriz Hoffmann. George Robert Talks. E é com muito prazer que a minha convidada da noite, ela tirou aí, gente, olha, uma horinha da agenda dela, que a gente sabe que é uma agenda muito comprometida, cheia de compromissos, para vir contar um pouco da sua história de vida. Condessa Beatriz Hoffmann, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, a honra é toda minha de estar aqui com você hoje. Para entender esse sucesso, compreender tudo isso que você vem desenvolvendo hoje, é necessário que façamos uma viagem ao passado. Como foi a infância dessa mulher tão empoderada que hoje reside nos Estados Unidos e é sucesso absoluto? Conta um pouco para a gente da sua infância. É muito interessante isso, porque eu sou natural de Caxias do Sul, mas eu morei por muito tempo na fazenda dos meus pais, no interior do Rio Grande do Sul, perto de São Francisco de Paula. Eu nem sei se o lugar está no mapa, um lugar chamado Aratinga, mas era muito pequenininho, né? Era quase como uma vilinha, assim, sabe? Onde tinha fazenda e eu morei lá até os 9 anos, quando meu pai veio a falecer. E eu estudei, assim, no colégio que foi o Brizola que fez, onde tinha 4 séries na mesma sala de aula, então a professora dividiu o quadro negro em 4 partes para dar aula para gente, né? E foi uma infância muito gostosa, porque eu pude ter o contato com animais, eu pude ter o contato com a natureza, né? Viver toda aquela parte de me alimentar de coisas orgânicas, né? Ver a vaca tirando leite, ver a galinha correndo no pátio, essas coisas assim, né? Então foi muito interessante, foi muito legal a minha infância. Eu tenho boas memórias da minha infância, foi muito divertido. Tenho muita saudade também, né? Porque ainda eu tinha meu pai. Meu pai morreu quando eu era muito nova, né? Ele faleceu de câncer. Então foi um período muito difícil para a gente. Depois que ele faleceu, a gente foi para o Rio Grande, para Torres, que é no litoral do Rio Grande do Sul, onde eu passei grande parte da minha adolescência. Depois a gente se mudou para Porto Alegre. Mas foi uma infância muito divertida. Eu tenho muito, muito, muito carinho e muitas boas lembranças. E o mais interessante de tudo é que eu tive o contato com coisas que hoje eu conto para muitas pessoas que não tiveram esse contato, né? Conviver com, né, lidar na terra, ver como é que funciona uma lavoura por exemplo, uma lavoura de arroz, ou como é que se planta feijão. Então, tudo isso eu consegui conviver. Então, é muito interessante, é muito legal, e eu tenho muitas boas lembranças disso. Quem sabe no futuro eu não escrevo até um livro sobre, né? Não é? Bom, vamos falar aí das suas obras, que eu sei que você escreveu uma obra e também foi sucesso, mas ao analisar a sua infância, a sua juventude, naquela época, quais eram as suas influências na arte? O que te dava inspiração na época? Porque hoje, né, para se compreender esse processo de construção dessa mulher que é muito bem-sucedida, que se tornou uma escritora, uma poetisa, uma roteirista, uma produtora de filme e TV e fundadora até mesmo de uma editora, é importante
viajar, fazer essa viagem ao passado para falar também das suas inspirações. Naquela época, quais eram as suas fontes de inspiração para que você pudesse até mesmo escolher uma carreira? Então, começou muito pela minha própria família. O meu avô, por parte da minha mãe, era professor, né, então a minha mãe sempre teve contato com as letras, e o meu pai era poeta. Então, assim, já veio muito da família mesmo, já é mais uma coisa de sangue. Mas, assim, meu pai fazia muita poesia, principalmente ele fazia muita poesia no Dia das Mães, né, dias comemorativos, ele sempre pedia, porque como a gente morava no interior, tinha sempre aquelas festas de interior de igreja, sabe? Então, meu pai era aquela pessoa que sempre pedia 5 minutinhos, ia lá e fazia homenagem no dia, né, comemorativo. Então, de lá já veio muito o meu encantamento pela poesia. E depois, quando eu estava morando em Torres, uma das minhas professoras me introduziu, né, me apresentou Camões, né, que eu sou apaixonada até hoje pelos sonetos e eu acho incrivelmente perfeito a forma que ele colocava, né, ele falava muito de amor, mas a mesma coisa, um amor que doía, um amor que machucava, mas era muito impressionante a forma que ele falava, na época dele, ele conseguia trazer todo aquele sentimento, né, porque a gente está falando de uma época muito diferente da nossa. Com E certeza. depois foi Machado de Assis, que eu sou apaixonada, sou fascinada por Machado de Assis. Eu acho que todas as pessoas que eu conheço, é muito difícil encontrar uma pessoa que não goste de Machado de Assis, que trabalhe no mundo literário. E eu li toda a coleção de Machado de Assis, mas Memórias Póstumas de Brás Cubas foi uma coisa que mexeu muito comigo, né? Da forma que ele trouxe todo o romantismo e toda a forma que ele trouxe aquela obra fantástica. Quem não leu, eu super recomendo, que é uma obra incrível. E foi assim, de lá para cá que eu comecei a escrever daí, né, participei de alguns concursos, né, na escola, de poesia, e fui escrevendo pequenas histórias e frases de reflexão, mas muito coisa assim, muito para minha época, né, com 12, 13 anos a gente não tem tanta experiência de vida, digamos assim, né, mas eu ainda tenho algumas coisas guardadas, que claro que hoje eu amadureci bastante, né, Uhum. então assim, mas eu guardo com carinho. Algumas outras se perderam, infelizmente, porque a gente se muda de um lado para o outro, então às vezes papel vai, papel volta, papel é papel, né? Não é uma coisa que a gente consiga guardar com muita frequência e também ele se estraga, muitas vezes, ou às vezes apaga a tinta, enfim. Mas sem esses dois grandes escritores que eu tenho como referência, que é Camões e Machado de Assis. Muito bom. Legal você falar sobre isso, porque já na infância você já tinha já estava desenvolvendo esse dom, porque fazer poesia tem que ter dom para escrever bem, essa conexão das letras, né? Tem que ser assim, tem que ter o dom. Então, é muito legal você falar sobre isso, porque a gente vem de uma época onde a tecnologia ainda não era tão gritante como hoje. Não. A tecnologia que agora é só ligar o telefone ou ligar o computador e as coisas, a gente já tem resposta para tudo muito imediato. E na nossa época, eu falo da nossa época, que a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária, na nossa época a gente não tinha esse acesso à tecnologia. É interessante você falar sobre isso, porque naquela época, né, a nossa tecnologia era mínima, então era tudo no papel e caneta, e com isso você ainda consegue trazer para os dias de hoje essa memória daquilo que você escreveu, daquilo que foi importante para você e que faz a maior diferença na vida de muita gente. É interessante porque a gente fica pensando, né? Hoje em dia eu quero pesquisar sobre alguma coisa. Eu vou na internet, eu vou no Google e eu pego qualquer coisa. Eu tinha que ir para a biblioteca, né? O pessoal não sabe nem o que é biblioteca hoje em dia. Verdade. Eu tinha que ir para a biblioteca, então eu me tornei uma rata de biblioteca. Eu vivia na biblioteca da escola ou na biblioteca pública, era uma coisa que eu amava, assim, eu passava as tardes inteiras lá, né, estudando e vendo e pesquisando e analisando. Então, assim, eu acho que hoje, infelizmente, meio que se perdeu um pouco, né, essa parte de leitura que eu vejo hoje em dia muito, assim, os jovens
né? Não tem o interesse à leitura, mas não tem noção de como é lindo, né? É um mundo completamente diferente. Você pode viajar pelo mundo inteiro sem sair de casa, sem sair do seu sofá, né? Só pegar um livro. E eu vejo muita diferença hoje também, né? A gente, como editora, também eu vejo isso muito. Os livros físicos, eles não estão mais sendo tão procurados, né? Muito mais a época digital. Então a gente tem que meio que se adaptar nisso, né? E na minha época tinha muito, na nossa época tinha muito de livro didático, né? Então, assim, eu guardei por anos aqueles livros, sabe? Eu ficava olhando e folheando e folheando e folheando. Eu era apaixonada por história e geografia, como ainda sou. Então, tudo isso me fascina muito. E eu ficava olhando aqueles livros e refolhando para continuar estudando tudo aquilo que me fascinava muito há anos atrás e continuava me fascinando, me encantando, e cada dia eu descobri uma coisa diferente que eu tinha esquecido. Então, é muito bonito, é muito bom a gente ter esse tipo de memória, porque isso a gente carrega para a gente, eu quero levar para meus filhos, porque é muito complicado hoje em dia eu ver essa tecnologia toda e crianças de 4, 5 anos já sentadas na frente do computador, ou na frente de um iPad, ou na frente de um celular para ir jantar ou para ir almoçar. Então, isso na minha época não tinha. Então, hoje meio que me choca um pouco, sabe? A tecnologia, ela tanto ajuda como atrapalha, porque essa interação que nós estamos tendo nesse momento é fantástico por causa da tecnologia. Mas, por um outro lado, quando a gente para analisar, imagina uma criança de 4, 5 anos já entrega, né, os pais hoje em dia já entregam o telefone ou senta de frente para o computador, e aquela criança acaba ficando viciada só naquele meio de aprendizado, né? Então, antigamente, chegar na casa das pessoas e ver aquela livraria, não é livraria, como é que é? Aquelas estantes cheias de livro, né? Era uma coisa fascinante. Hoje, você vai na casa de muita gente e você já não vê tantos livros. Você vê algumas revistas, um livro ou dois, e a maioria... como é que você faz para ter acesso à leitura? Vou na internet, e na internet eu encontro o livro e começo a ler. Eu ainda sou da moda antiga, eu sou da moda... eu já sou... né, eu preciso de ter um livro, desfolhar aquele livro, fazer minhas anotações, né? E é muito legal a gente tocar nesse ponto, porque você, na preocupação em falar sempre sobre a educação, o poder da educação, você também fundou uma editora. E você teve que se ajustar, a gente vai falar sobre isso mais à frente, você teve que meio que se adequar a essa tecnologia para que você pudesse também trazer mais conhecimento ao seu próprio público. É muito interessante isso. Agora vamos lá, né? Até a gente chegar a esse ponto, como foi para você essa escolha entre Brasil e Estados Unidos? Fala um pouco disso para a gente. Quando surgiu a ideia em deixar o Brasil e vir se aventurar na América? Como foi? Eu posso te dizer que foi a escolha e a decisão mais desafiadora da minha vida, né? Porque, assim, as pessoas pensam, nossa, eu vou morar na terra do tio Sam. Gente, não é bem assim, não. É bem difícil, é bem complicado. E, assim, na verdade, minha paixão por cinema começou lá também, quando eu fui apresentada pela escrita, com 10, 12, 13 anos, né? E eu gostava muito de filme. Então, eu vi o filme do Jurassic Park, que foi dirigido por nada mais nada menos que Steven Spielberg, né? E eu disse, mãe, eu quero ser cineasta. A mãe disse, oi? Sabe aquelas coisas de criança que fala as coisas assim? E a minha mãe disse assim, ai, tá, tu vai ser. Só que, né, não deu muita bola, porque eu morava no Rio Grande do Sul, falar de Hollywood era, né, praticamente impossível, né? E então a mãe... E eu continuei naquela situação, mas sabe que a palavra, tudo que a gente fala, parece que a gente confirma, né? E eu poder...
É o poder da palavra. E a minha mãe, e eu sempre falava: "Mãe, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir". E vai para lá, vai para cá, e eu passei minha adolescência inteira estudando, fiz dança e fiz milhões de coisas, fiz aulas de teatro, fiz aulas de postura, fiz algumas fotos, etc, etc, enfim, sempre ligada no mundo da arte. E eu sempre fui muito metida e muito persistente com as minhas coisas. Então, assim, sempre eu corria atrás do que eu queria. E eu estava procurando e comecei a fazer aula de inglês no Brasil e etc, etc. Aí, mas não deu muito certo no início, né? Eu ia vir para cá na adolescência, mas daí aconteceu o 11 de setembro, a mãe não me deixou vir, porque ela ficou muito preocupada, né? De toda aquela confusão e enfim. Aí a mãe disse, não, então vamos aguardar um pouco. E daí depois eu sei que minha mãe descobriu uma doença cardíaca no coração, daí eu tive que segurar um pouco mais no Brasil, quando aos 28 anos eu finalmente consegui vir para cá. Né? Daí eu vim para Los Angeles, eu me matriculei numa escola de inglês, onde eu fiz 2 anos de inglês para pegar a língua corretamente, né? Porque a gente faz inglês no Brasil, mas quando a gente chega aqui parece que literalmente dá um branco, tu não lembra nada. Eu não lembrava como é que era pedir comida, então assim, foi muito, muito desafiador no início, mas daí eu vim para cá e comecei a estudar, até que depois de 2 anos e meio eu fui para o college, né? Depois eu fui para a faculdade, onde eu comecei a estudar e fiz vários cursos de cinema. Mas foi tudo lá atrás mesmo. A minha influência no cinema foi Steven Spielberg, depois eu comecei a estudar a história do cinema. Hoje eu sou muito fã do D.W. Griffith, que fez os primeiros filmes lá na década de 1910, 1915, quando ele fez Birth of Nation em Intolerance. Eu acho que as técnicas que ele usou naquela época são incríveis e foi realmente um grande passo para o cinema que a gente tem hoje. Infelizmente, muitos estudantes não entendem ou não estudam a técnica no início, né, que é muito triste, mas só querem estudar a modernidade, mas esquecem que o cinema tem uma história por trás disso, mas é muito bonito também, é muito interessante, e a gente começa assim, conhecer tudo que vem por trás do cinema. São mais de 100 anos de história, uma história rica em muitas coisas, que trouxe um desenvolvimento enorme, e muita gente conseguiu reconhecimento na sua arte. Muito bom. E isso aí se estende a você. Bem, hoje eu estou de frente com a Condessa Beatriz Hoffmann. Para vocês que querem segui-la, está aí na tela a rede social dela, o Instagram, fica aí na tela para todos vocês. @Condessa Beatriz Hoffmann. Eu vou chamar os nossos comerciais e eu volto já já. Roberts Talks. Já pensou em ter uma agência digital cuidando da sua marca e empresa? A Flyby Agência Digital tem profissionais com mais de 15 anos de experiência em design, edição de vídeo e desenvolvimento de site. Estão prontos para ajudar o seu negócio a subir de nível. Entre em contato com a agência digital Flyby. O seu sucesso é garantido. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45,00 e cabelo mais barba por apenas R$ 80,00. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar. Experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Olá, hoje eu venho conversar com você que se preocupa com a sua beleza. Frequentar uma clínica com profissionais qualificados é a melhor coisa. Procure a clínica Face Corpo. Deixe aqui o seu recado. Entre pelo Instagram, @facecorpo e marque a sua visita. Lá você vai ter a oportunidade em conhecer toda a linha de tratamento que eles te oferecem. E o melhor, gente, nada melhor do que estar de bem com a vida e sair se amando mais.
É por isso que eu, apresentador George Roberts, recomendo a Clínica Face Corpo. A minha, a sua, a nossa clínica da beleza. George Roberts Talks. Estamos de volta dos nossos comerciais e hoje eu estou de frente com uma mulher que é uma fonte de inspiração. Ela vem de Caxias do Sul, do Brasil, e é sim uma fonte de inspiração. Veio para a América e aqui nos Estados Unidos, em Los Angeles, ela, além de escrever boas histórias, bons roteiros, ela se preocupa muito com aquilo que ela passa para o nosso público. Eu vou abraçar um pouco o público dela, porque todo esse trabalho que a gente desenvolve é com muito carinho, com muito amor, para trazer até o coraçãozinho de vocês aquilo que a gente chama de informação. Não é que as nossas informações estejam 100% de acordo com aquilo que podemos falar certo. Não, mas são as nossas opiniões e são aquilo que nós aprendemos que a gente acaba traduzindo e trazendo para vocês de uma forma que você, o nosso público, possa ficar um pouco mais perto do nosso trabalho. E com isso, pensando nisso, pensando em outros imigrantes que também querem vir para os Estados Unidos, a Condessa Beatriz Hoffmann acaba escrevendo um livro que se chama Minha Vida na América. Imagina, mais de 3.000 exemplares vendidos em menos de 12 horas e passa a ser best-seller na Amazon. Beatriz, conta pra gente como foi para você o processo de criação do livro. E para frente a gente fala da emoção em chegar para você como best-seller na Amazon. Como é que foi esse projeto em desenvolver um livro falando sobre minha vida na América? Então, o projeto começou porque eu via muitas pessoas, muitos mesmo, falando sobre como é a vida na América, né? Mas muitas pessoas perguntavam muitas coisas também, com dicas e com comentários. Como é que funciona aí? E eu via muita gente falando coisas que são verdadeiras e outras nem tanto, né? Isso começou no Facebook, começou no Instagram. E até mesmo alguma coisa no YouTube. Eu disse, gente, peraí um pouquinho. Isso foi lá em 2019, 2020, sabe? Quando começou a pandemia. Aí eu fiquei... E daí, como a pandemia chegou, a gente não tinha o que fazer. Não estava todo mundo trancado dentro de casa. Verdade. Então, o que eu fui fazer? Eu fui pesquisar mais do que eu já pesquisava antes, né? Então, eu fiz o meu computador, o meu centro de pesquisa e fui vasculhar coisas. Aí eu fui dizendo assim, gente, mas peraí um pouquinho. Tem mais pessoas hoje em dia preocupadas em querendo saber como é que funciona a vida da América. Tem mais gente falando que como é que funciona, sendo que não está nem aqui. Eu disse, então eu vou fazer um projeto sobre isso. E daí eu comecei a rabiscar algumas coisas, né? Com a minha perspectiva, né? A minha perspectiva. O que eu achava que era bom, o que eu achava que eu poderia botar no livro, que poderia enriquecer, talvez, a escolha dessa pessoa para vir ou para ficar no Brasil. Porque, assim, as pessoas pensam, eu vou embora para a América, mas as pessoas não entendem que todas as mudanças que a gente vai fazer na vida, até mesmo mudar de uma cidade para outra, tem que ter um planejamento. Verdade. Muitas pessoas não fazem esse planejamento, muitas pessoas não fazem essa, né, não colocam os pezinhos no chão e dizem assim, gente, eu vou me mudar para um outro país, que é uma cultura completamente diferente, que é uma língua diferente, que estão pessoas diferentes. E dependendo da cidade que tu mora, por exemplo, eu moro em Los Angeles, então tem pessoas do mundo inteiro aqui. Então a gente lida com culturas do mundo inteiro, né? Então, assim, são coisas que as pessoas muitas vezes não param e não pensam. Eu sei que a ansiedade é grande, que o nervosismo é grande, que a ansiedade é grande, que tudo é, né, aquela situação assim, eu tô indo, eu vou conseguir. Mas até você chegar aqui, tem que passar por um longo processo, né? Incluindo uma entrevista no consulado americano, que também é um passo super importante. Sem aquela entrevista, a aprovação dela, você não consegue chegar. Então, assim, são tudo coisas que as pessoas, muitas vezes, elas,
pela própria vontade de vir e de crescer e de ser algum, né, de ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, elas acabam meio que se perdendo no meio do caminho. Então foi esse o meu intuito, né? Quando eu comecei a escrever o Minha Vida na América, foi um livro que eu escrevi super rápido, na verdade. Eu já estava com todo o esqueleto do livro pronto, então quando eu sentei mesmo para escrever, eu escrevi ele em 2 semanas. Né, foi muito rápido que eu escrevi, porque eu também estava em casa, eu não estava podendo fazer nada, eu estava tendo aula em casa, porque estava tudo fechado, então para mim foi um tempo muito importante, né, de autoconhecimento, de reflexão, e quando eu consegui escrever muito mais. Então para mim foi muito importante, né, então eu coloquei no Minha Vida na América minhas experiências como pessoa, né, como uma imigrante que veio para a América sem falar praticamente inglês, e ainda minha história foi um pouco mais diferente, porque eu trouxe minha mãe comigo. Né? A minha mãe mora comigo. E a minha mãe a minha mãe teve um problema muito grave no coração em 2014, onde eu relato um capítulo inteiro a respeito disso, que a minha mãe indo no hospital, contando como é que funciona o plano de saúde nos Estados Unidos, que é bem diferente do Brasil, gente, não é nada parecido. Né? Então, assim, foi muito interessante, foi muito legal essa abertura que eu fiz, que não foi só um desabafo, mas foi uma coisa assim, eu coloquei para fora tudo que eu estava segurando também como pessoa, né, para botar assim, ai, é isso que funciona, é desse jeito que é a América, né? Claro que na minha visão, tem muitas pessoas que vão pensar diferente, e a gente respeita, né? Porque cada um tem uma história, cada um vem de um lugar diferente no Brasil. O Brasil também é um país muito rico e tem muitas pessoas. O Brasil é incrivelmente perfeito, né? É um país muito rico em cultura. Eu acho linda a cultura que a gente tem de norte a sul, de leste a oeste. A gente tem muitas coisas maravilhosas para trazer e para encantar o mundo. Então, assim, é muito interessante. Tive muitos resultados bons, né? Quando as pessoas leram Minha Vida na América. Muitos me chamaram meio que de doida por colocar tanta coisa que eu coloquei, né? Porque, assim, foi meio que... Foi abrir o coração e falar tudo que eu estava sentindo, contar meus altos e meus pontos altos e meus pontos baixos na América, né? Porque nem tudo são flores. No caminho dessa trajetória, a gente encontra muitos espinhos que ferem bastante a gente, que machuca bastante, que dói muito. Né? Mas eu coloco ali também, muitas dicas, eu boto os pontos positivos, os pontos negativos de que é viver na América, porque as pessoas pensam que não, mas o aluguel aqui é caro, tem que pagar depósito para tudo, e por aí vai, né? Então eu vou colocando algumas coisas que eu acho que foi interessante para falar, e também dou muitas dicas para a pessoa que quer vir para cá. Muito bom! Isso, gente, vocês podem encontrar onde? No na lugar Amazon. que mais vendeu, na Amazon. É isso mesmo. É onde, quando chegou para ela, qual é a emoção? Vou perguntar isso para ela, né, gente? Qual é a emoção de receber da própria Amazon a notificação que foram mais de 3.000 exemplares vendidos e, logicamente, se tornou um best-seller? Como foi isso para você? Eu acho que eu demorei um tempo para acreditar, viu? Porque não é muito simples. Eles mandam, e daí também eu tinha publicado com a outra editora, que não era minha, mas eu tenho muito respeito também, aprendi muito lá. E eu disse, vem cá, é verdade isso? Ela disse, não, é verdade. E era 8h08 da manhã. Eu nunca vou me esquecer essa data. Era 8h08 da manhã, numa quinta-feira, e eu fui confirmada como best-seller, né? Que no Brasil era um pouco mais tarde, então aqui era nessa diferença de horário, que a gente fica meio ruim, né, gente? É muitas horas de diferença para a gente ficar controlando tudo, mas eu tava tomando café da manhã e recebi a confirmação. Foi uma alegria muito grande, porque assim, a gente no primeiro livro, a gente quer ter como profissional, a gente sempre quer ter um reconhecimento, né? Mas a gente não espera um reconhecimento, um carinho tão grande logo no primeiro livro, ainda mais eu que nunca tinha escrito livros assim sozinha, né? Eu tinha participado de alguns outros como coletânea, mas sozinho, um livro meu. Eu estava com receio, fazia muitos anos que eu queria escrever um livro, publicar um livro solo. Quando eu recebi a notícia, eu chorava, eu ria, eu gritava. Minha mãe disse, o que aconteceu? Eu disse, não, eu sou best-seller. Ela disse, como assim? Eu disse, nem a minha mãe entendeu direito, mas foi muito interessante, foi uma emoção maravilhosa. E daí eu postei no Instagram, né, e tu ouvi
de uma das pessoas mais importantes que tem na minha vida, que é o meu irmão caçula. Que orgulho de ti, não tem preço, sabe? Bom, Não tem preço. Porque, assim, é o reconhecimento profissional? Mas também é aquela coisa, assim, que a tua família está vendo todo o teu esforço e hoje eles estão vendo o teu reconhecimento, né? uhum, Então, isso não tem preço, porque a gente trabalha muito, né? Porque o artista, hoje em dia, ele tem que trabalhar muito, a gente tem que ralar muito, né? Continua a mesma situação que era antigamente, né? Que os artistas quase não conseguiam fazer muito sucesso. É muito difícil hoje em dia tu ter autores, né, que consigam se manter, né, só do seu trabalho. Muitas vezes tem que fazer um trabalho extra, né, para conseguir pagar as contas. E a gente ter esse reconhecimento é maravilhoso, né? É uma coisa que ninguém tira de ti isso, né? Então, para mim, foi assim, talvez um dos dias mais emocionantes da minha vida. muito bom. E tenha certeza que quantos outros trabalhos você vier lançando, vai ser sucesso também. Eu Sim. acredito muito, Beatriz, que a meta em morar nos Estados Unidos e atender uma grande demanda, uma sociedade, muito. Eu acredito muito na responsabilidade que a gente acaba assumindo, porque é no livro ou trazendo uma mensagem de todas as formas, de todos os processos de arte, também é uma forma de educar. Então, a partir do momento que a gente conversa com o outro, a gente tem essa responsabilidade naquilo que a gente passa. E você mesmo falou, poxa, a sua família reconhecer, eu acho que é o maior presente que a gente pode receber na vida, é a nossa família trazer esse reconhecimento, porque a família é a base. Então, quando você se depara com a sua base dizendo quanto é importante eles estarem aplaudindo o seu sucesso, isso com certeza é priceless, né? Assim, não tem preço e é muito gostoso. Com isso tudo, você foi chamando a atenção de muita gente e o nome Beatriz Hoffmann não ficou só nos Estados Unidos, no Brasil. Começou a chamar a atenção de outros comunicadores também, brasileiros comunicadores. Eu falo que nós somos brasileiros cidadãos do mundo, né? Isso que eu falo. Então, chamou a atenção de outros brasileiros e começou a chegar até você premiações. Como é para você? O melhor do Brasil nos Estados Unidos, uma premiação que foi radicada, é radicada na Inglaterra, onde te dá uma visibilidade maior em outro país, na Europa, né? É a Europa prestando atenção no seu trabalho. Então, conta pra gente dessa emoção em ser reconhecida, uma brasileira nos Estados Unidos, sendo reconhecida fora da América e fazendo a diferença lá fora. E até mesmo conquistando a capa da revista High Profile. Como foi isso para você? Eu disse assim, quando eu soube da indicação, né, melhor escritora brasileira no mundo, quando eu fui uma das nomeadas, eu disse, gente, esse povo quer me matar do coração, né? Porque foi muita coisa que aconteceu em tão pouco tempo. Foi um período muito pequeno e muitas coisas incríveis aconteceram na minha vida. E quando eu fui nomeada e teve o voto popular, eu fiquei em primeiro lugar, né? Uhum. Então foi assim maravilhoso, né? A gente já está numa final. E daí eram mais 4 candidatos. Era eu e mais 4. E nós éramos 5 no total. E a gente tem muito respeito com todas as pessoas que concorrem com a gente, né? E eu conversei com alguma dessas pessoas, a gente conversou, a gente teve várias reuniões e fez live e tudo mais, e a gente tinha um grupo, né, onde a gente conversava.
E naquele dia, né, vai passando, eu mandei a minha biografia para análise, e a gente fica sempre assim naquela aflição, digamos assim, né, que é sempre um momento de muita tensão quando bota o nome da gente na tela, e quando fui chamada, eu realmente eu não acreditei. Porque, assim, é um trabalho muito grande que a gente faz por trás das câmeras que as pessoas não conhecem, Com né? certeza. Você também sabe exatamente o que que é isso, então, assim, a gente passa por muitas coisas por trás que muitas vezes não conhece, muitas pessoas não conhecem, muitas vezes nem a nossa própria família, se não convive 24 horas com a gente, não conhece o que a gente passa, as dores que a gente sente, as angústias e tudo mais, e todo o trabalho, quantos nãos a gente tem que ganhar para conseguir ganhar um sim, né? E Verdade. tudo que eu passei e tudo mais, e quando eles falaram o meu nome, eu não passou um filme assim de 30 segundos na minha cabeça, e veio tudo aquela história lá de 13 anos que eu comecei a escrever e tudo mais, e o Rafael veio querendo falar comigo, como é que tu tá? E eu já tava chorando, assim, eu já tava aos prantos, né? Porque veio toda aquela emoção e as lágrimas vieram, assim, sabe? E depois, quando eu peguei o troféu na mão, eu disse, gente, é verdade. E eu olhava o meu nome ali, eu disse, não, é verdade, é verdade. E assim, é muito gratificante, porque esse reconhecimento é o que a gente precisa para a gente conseguir mostrar o nosso trabalho, mostrar a nossa carreira, mostrar tudo que a gente pode trazer de bom para as pessoas, né? Porque a gente, como escritor, a gente traz muitas coisas boas, né? Todos os livros, quem escreve, sabe, a gente traz mais da gente no livro do que a própria história. Porque a Verdade. gente nossas experiências, a gente pega tudo que a gente viveu, a gente cria um mundo que é nosso ali também, né? Porque é o nosso filho. Quando a gente está desenvolvendo um livro, a gente vive todo aquele processo, né? A primeira frase, o primeiro parágrafo, as pessoas pensam que muitas vezes é só um monte de palavra que se junta com parágrafo. Não, gente, aquilo ali tem sentimento. Aquilo ali tem muito amor, tem muito respeito, né? A gente cria uma história imaginária e tudo mais, mas aquilo ali, muitas vezes são fatos reais, né? Porque tem a ficção e a não ficção. Mas, assim, muitas vezes aquilo ali o autor está trazendo a própria dor dele em forma de uma história, né? Então, assim, tem muita gente que se curou da depressão até, já escrevendo. Então, assim, é uma forma de terapia também. E a gente trazer tudo isso e a gente ser reconhecido. E quando eu fui chamada para ser capa da revista, eu disse, meu Deus do céu, tá tudo isso acontecendo tão rápido na minha vida. E é só a gente agradecer, porque hoje eu sou muito grata por tudo que eu tenho na minha vida, todas as pessoas boas que eu conheci, todos os trabalhos que eu fiz, todos os reconhecimentos que eu tenho, né? Porque depois de lá para cá veio uma avalanche de títulos e reconhecimento e crédito. Disse, gente, será que eu dou conta? Então, assim, a vida da gente fica muito mais corrida, a gente acaba trabalhando mais, a gente se cobra muito mais. Porque a gente acaba se dizendo assim, não, agora eu tenho que ser melhor do que eu era antes, porque a gente tem que trazer cada vez coisas melhores para as pessoas, porque tem muita gente que te segue, tem muita gente que te acompanha, tem muita gente que quer ver o teu trabalho crescendo mais, e a gente quer ver isso também, porque se funcionou e se está funcionando, a gente quer que continue. Verdade. Pensando nisso, né, a gente falando de todo o seu sucesso, como foi para você pensar em fundar uma uma editora? Como é que foi isso para você? Bater na sua cabeça esse processo? A gente sabe que é muito trabalhoso, mas aí você fundou, né, a editora Litera. Por que o nome Litera? E quando veio na sua cabeça que ser fundadora de uma editora seria mais um passo de sucesso na sua vida? Então, a Litera surgiu na minha cabeça, assim, já no início de 2021, 2020, no finalzinho de 2020, 2021. Porque eu estava aprendendo o processo editorial e tudo mais, e eu já estava no processo do meu livro, mas eu fui vendo, conhecendo muitos autores também, eu fui vendo muita forma de... como é que eu posso te explicar? Eu estava vendo muito amadorismo, eles não estavam sendo profissionais. Então eu estava vendo assim que ali tinha um lado amador muito forte.
sabe? E eu tava pensando assim, gente, tem alguma coisa errada com isso aqui, sabe? Porque a gente, quando mora nos Estados Unidos, é uma coisa que eu vejo diferença, assim, é gritante. Nos Estados Unidos, é considerado qualquer trabalho que você faça na arte uma carreira, uma profissão. E as pessoas têm muito orgulho do que elas falam. Do que elas falam assim, eu sou um autor, eu sou um roteirista, eu sou um ator, eu sou qualquer... eles têm orgulho de falar isso. Não importa se eles estão, assim, sendo garçom também nas horas vagas, mas eles têm orgulho de ser, e eles querem fazer parte do sindicato, e eles vão atrás, eles fazem, né, nem que eles vão bater palma em programa de audiência, mas eles vão, porque eles têm orgulho da profissão. E eu vejo no Brasil um certo receio com a profissão artista ainda, principalmente com a palavra escritor. Não é uma profissão que é reconhecida ainda, não é uma profissão que é renomada. Então eu vejo assim que muitos escrevem no anonimato, não sendo profissionais, assim, escrevem muito bem. Então eu montei a Litera, que significa, que vem de literatura, né, a palavra, para ajudar eles mesmo, né, para simplesmente assim tentar trazer uma nova visão. Daí eu vou conversando com os autores, né, que estão da Litera e tudo mais. Mas é que eu não sou acostumado a fazer isso. E eu vejo hoje em dia, com a editora, muitos autores que não têm aquela, não é nem a vontade, mas não sabem fazer o marketing do seu próprio livro, não sabem se vender. E as pessoas não conseguem entender que tu não vai vender o teu livro se tu não saber se vender, porque primeiro vai tu na frente, porque é o teu nome que tá. E depois o livro, né? É uma coisa diferente do Harry Potter, gente. O Harry Potter se tornou uma coisa mundial, mas também tinha uma escritora atrás daquele livro, né? Então, assim, as pessoas, elas têm que aprender isso. Então, eu estou trabalhando com eles, estou tentando explicar, falar coisas novas de divulgação e tudo mais. Mas eu vejo que no Brasil tem um longo caminho ainda para as editoras aprenderem a reconhecer os autores brasileiros, porque o próprio autor não se reconhece. O próprio autor não se valoriza. E isso é muito triste, porque eu vou te falar que eu já peguei muito livro o ano passado, esse ano, para ler, e eles escrevem muito bem. Muito bem, tem muita gente com talento, só que o que acontece? A partir do momento que tu não te valoriza, o que acontece com as editoras grandes no Brasil? Eles vão pegar o autor de fora para vender. Eles vão pegar o autor de fora para publicar. Entende? Então, daí eu tô nesse trabalho de formiguinha. Tá sendo bem interessante, tá sendo bem legal, porque, assim, é uma coisa que eu tô aprendendo muito com eles também, porque a gente acaba aprendendo, crescendo e vendo a dificuldade e a fraqueza de cada um, lidar com cada um, né? Claro que muitas vezes o que falta é interesse, de tu parar 15 a 20 minutos por dia e dizer, não, agora eu vou dedicar a minha carreira. Eu vou fazer um vídeo no Instagram. Eu vou pesquisar como é que funciona uma campanha, né, no Facebook. Eu vou ver o que está rolando agora no mundo literário, porque cada mês muda o livro que está vendendo mais, o livro que está vendendo menos, entende? Então, assim, tudo muda, mas as pessoas sempre botam desculpa em alguma coisa. Aí é que eu tô... Minha mãe, meu cachorro... tomou vacina e tá passando mal, ou aí eu machuquei meu pé, ou aí eu tô com outro problema não sei aonde, entende? As pessoas sempre acabam colocando culpa em alguma coisa para não se dedicar. Então, lidar com essas pessoas é muito difícil, porque cada uma tem uma forma de reagir com as tuas respostas, reagir, não é que seja uma cobrança, mas acaba sendo uma cobrança, porque eu, como editor, eu tenho que cobrar dos autores também a divulgação, porque se eles não divulgam, eles não vão nem se vender. Né? Então, mas está sendo um processo muito bonito. A gente está começando agora também com antologias, né, que é coletâneas, onde a gente vai trazer um trabalho com terapeutas holísticos. Muito bom. Então, assim, está sendo bem interessante colocar terapeutas no meio da escrita, né? E como eles são mais dedicados do que o próprio escritor. Então, vamos lá. Terapeutas, escritores entram em contato com essa mulher que é sucesso absoluto nesse trabalho que ela vem desenvolvendo por anos. E é isso. Reconhecida, premiada, capa de revista. E ela acredita que, através da educação, é a melhor forma para que se faça, que se construa, ou que seja também um instrumento
em ajudar o mundo ficar melhor. Isso é muito importante. E fica aí para vocês na tela, @Condessa Beatriz Hoffmann. Fica aí a rede social dela. Entra, faça seu contato e é muito bom conhecer, né? Conhecer, gente, sobre a vida de pessoas que são fonte de inspiração. E vamos para uma parte do nosso programa agora que a Beatriz não sabia que ia acontecer, mas é um momento que todos vocês adoram. Vamos com Beatriz Hoffmann. Complete as frases. Beatriz, eu amo... A vida. Eu não gosto de... Injustiça. Eu tenho medo... Das pessoas. Minha fonte de inspiração é... Deus. Ela é rápida, hein, gente? Olha isso, hein? O mundo precisa mais de... Amor. Se eu tivesse que escolher em viver em outro país, seria... Itália. Se eu fosse para uma ilha deserta, eu levaria... Um livro. Fosse escritora, roteirista, fundadora de uma editora, eu seria... Eu seria mentora. Eu me defino uma mulher... Corajosa. Deus na minha vida é... Tudo. Querida, e que esse tudo, que essa energia que movimenta, que move o mundo, venha fazer com que você a cada dia se sinta mais realizada. Obrigada. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo e desenvolvendo com muita maestria. Eu digo nas minhas entrevistas que o mais importante de tudo que a gente vem a desenvolver na vida é o acreditar. Porque é o nosso acreditar que vai levar com que consigamos obter aquilo com sucesso. E ter sucesso não é aparecer na TV ou estar nas capas da revista, é fazer aquilo que ama, se sentir completo. Porque quando a gente se sente completo, o sucesso está em tocar no coração das pessoas, trazendo esperança para o coração das outras pessoas. E você faz isso muito bem. Obrigada. Parabéns, mais sucesso para você. Eu deixo agora as considerações finais aqui para você. Você fala, deixa seu recado para o nosso público, o seu recado para quem está começando e para as pessoas que estão nos assistindo se conscientizarem de uma coisa, que cada um de nós levamos uma mensagem de uma forma diferente. E a única coisa que a gente quer é que as pessoas tenham a consciência que tudo é possível, só basta acreditar. Deixo agora em suas mãos as considerações finais. Bom, primeiramente eu quero agradecer você, George, pelo carinho, pelo excelente trabalho que você faz, né, com os seus programas. Eu acho que você é uma pessoa de muita luz. E isso é maravilhoso, conviver, tá, com você esse tempinho, né? Conhecer um pouquinho mais e você conhecer um pouquinho do meu trabalho também. E eu quero agradecer a cada um de vocês que estão assistindo, né? E dizer para vocês que não importa quão difícil seja o caminho, o sonho, o objetivo de vida. Se a gente lutar, se a gente tiver foco, persistência, trabalho duro, a gente sempre vai conseguir. A gente muitas vezes quase que desistir assim no meio do caminho. Não pensa que eu não passei pelos meus momentos de que eu vou largar tudo e vou embora. Mas é aqueles 5 minutos que tu tem que muitas vezes parar, respirar fundo e dizer, eu cheguei até aqui. Então hoje, se orgulhe do seu presente, porque você está muito melhor do que o seu passado. E você vai estar, com certeza, muito melhor no seu futuro do que você está no seu presente. Então, aprenda com os seus erros, aprenda com os tombos que a vida dá. Agora, nunca na sua vida puxe o tapete de ninguém. Porque a vida lá na frente, ela sempre cobra a gente. Então,
planta sementes de flores e amanhã você vai colher um jardim inteiro. Que bonito, muito bonito. Beatriz, muito obrigado. Em nome da minha equipe, em meu nome, em nome da minha equipe, mais sucesso para você e que você continue trilhando esse caminho onde você faz a diferença e com certeza é fonte de inspiração para muita gente. Parabéns pelo sucesso. Muito obrigada. É isso aí, gente. Fica na tela para vocês. @Condessa Beatriz Hoffmann. Siga no Instagram, entre em contato com ela, para você que é escritor, para você também que trabalha no setor da saúde, tão preocupado naquilo que no trabalho que vem desenvolvendo, entre em contato com a Beatriz e aí você pode ter o seu espaço, sim, na editora, onde ali você pode mostrar o que você sabe fazer de melhor. Muito obrigado a todos vocês pela audiência e com certeza a gente se vê em breve. Robert Thoughts. Robert Thoughts.